Olá, espero que vocês estejam bem, com saúde. Eu me chamo Renata Oliveira, sou professora do Departamento de Administração da UFR-PE e, antes de tudo, gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelo professor Alexandro Bilar, em nome de quem estendo meu abraço e minha gratidão a todos os membros da comissão organizadora deste Congresso Regional de Administração do Pajeú. Para mim é uma alegria, uma honra participar desta edição do CRAPA. Edição essa com um formato diferente. Eu confesso que eu estou me acostumando ainda com esses formatos novos, que não são tão novos assim, mas vamos aos trabalhos. O tema da nossa palestra de hoje é Business Design e Sustentabilidade, estratégias organizacionais face a ambientes de mudança. Dessa maneira, eu tenho o objetivo de me aproximar da temática discutida, de uma das temáticas discutidas neste evento, e trazer a perspectiva da sustentabilidade em ambientes de mudança, ora mudança gradual, ora mudança radical, se faz presente. Incorporar esta perspectiva, em definitivo, na pauta de decisão, tanto das organizações públicas como privadas, como organizações do terceiro ou do quarto setor. A nossa agenda de hoje basicamente versa sobre a relação entre estratégia e estrutura. Esse é o meu principal ponto de partida. A gente vai conversar um pouco sobre o business design e sobre a sustentabilidade, para então desenvolver uma busca pela inovação do modelo de negócio sustentável, incorporando todas as perspectivas anteriores. Bom, inicialmente eu preciso conversar com vocês um pouco sobre a relação de estratégia e estrutura e falar até um pouco sobre minha trajetória ao longo desse processo. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em administração, com foco na área de administração estratégica, e lá atrás eu tive contato com a proposta, com o desenvolvimento do trabalho do Alfred Chandler, que é um dos principais autores na área de administração estratégica, que em 1962 discutiu a relação clara entre a estratégia e a estrutura organizacional. Por estratégia, o autor define como plano da alta administração para alcançar os objetivos propostos, e a estrutura seria a base na qual essa estratégia seria implementada. Eu estou falando do modelo de gestão, do conjunto de cargos, de hierarquia, amplitude de controle, da lógica efetiva do negócio, e essa lógica precisaria estar necessariamente alinhada à estratégia. Isso é uma definição da década de 60. Alguns anos depois, eu cito um outro autor extremamente relevante na área da administração estratégica, que é o Michael Porter. Ele define estratégia como uma posição exclusiva e valiosa, posição essa ocupada na arena competitiva. A arena competitiva que comporta competidores, consumidores, fornecedores numa perspectiva micro, e numa perspectiva macro, questões relacionadas ao ambiente político, econômico, social e tecnológico. Bom, de certa forma é uníssono entre os autores, e a gente percebe isso na literatura básica da área de administração estratégica, o alinhamento necessário que deve haver entre a estratégia, o plano, a posição, a perspectiva da empresa e o modelo de gestão desenvolvido por essa empresa para pôr em prática efetivamente essa estratégia. Onde eu quero chegar? Que se a posição muda, se o plano muda, necessariamente a gente precisa fazer uma alteração também nessa estrutura organizacional. A gente precisaria, nesse caso, redesenhar a estrutura organizacional, porque o eventual desalinhamento poderia provocar queda no desempenho dessa organização. Eu vou repetir, a gente precisa redesenhar a estrutura caso as variáveis que moldam a estratégia sofram alterações. A gente está falando especificamente das mudanças existentes. Então, quando a gente percebe uma mudança que ocorre no ambiente externo, com qualquer uma daquelas variáveis que eu citei anteriormente, é necessário, portanto, redesenhar a estrutura, redesenhar o modelo de negócio, redesenhar a estrutura de gestão, a estrutura de implantação efetiva dessa estratégia. E aí, por essa razão, eu trago para vocês a lógica e a abordagem do Design Thinking, que é uma abordagem basicamente voltada a uma inovação estruturada, é um repensar sobre formas específicas de se fazer as coisas. A lógica do Design Thinking não está associada unicamente à perspectiva do negócio, mas tem como centro o ser humano e os problemas que envolvem esse ser humano. Então, tudo que possa prejudicar ou que possa restringir esse ser é de preocupação do designer. Então eu estou falando de problemas ou restrições de ordem emocional, de ordem cognitiva, de ordem estética. Então esse é o campo do design. E basicamente, a lógica do design thinking, a abordagem do design thinking
busca observar problemas sobre múltiplas perspectivas. Então é por essa razão que as equipes de observação precisariam ser multidisciplinares, uma vez que a gente não pode tentar resolver o problema utilizando a mesma lógica de raciocínio que me levou a ele. Então, se eu tenho uma lógica de trabalho, se eu tenho uma lógica de negócios, e essa lógica de negócios trouxe problemas ao bem-estar humano, basicamente, como eu comentei, em questões emocionais, cognitivas, estéticas, psicológicas, etc, 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 é necessário que eu repense possíveis soluções com uma lógica de raciocínio diferenciada, e é por essa razão que a perspectiva multidisciplinar é tão relevante. São vários os autores que discutem a abordagem do design, inclusive aplicada ao mundo dos negócios. Eu recomendo fortemente um livro do Tim Brown chamado Design Thinking, e tem outros autores também que podem ser consultados, mas basicamente a literatura converge para a perspectiva da aplicação do design ao longo de 5 fases básicas. A primeira fase seria uma fase de imersão, onde é necessário fazer o isolamento desse problema. Isolamento no sentido do diagnóstico desse problema, dos envolvidos nesse problema, tanto como partes do problema, como partes da solução, mesmo que seja uma fase de imersão preliminar, onde eu identifico esses atores e inicio o processo de coleta de dados, até uma imersão mais profunda, onde eu passo efetivamente para a fase de pesquisa, a fase de coleta mais estruturada, onde eu consigo identificar quais são os limites do problema que efetivamente a gente precisa desenvolver. O design trabalha muito mais com perguntas, com a formulação de perguntas face a esses novos problemas, do que necessariamente com uma busca imediata pela solução. Sem o diagnóstico, isso fica um pouco mais complicado. A segunda fase é uma fase de análise e síntese. Nessa fase, a expectativa é que se busque identificar padrões face à coleta de dados inicialmente desenvolvida, e a partir desses padrões seja possível organizar o pensamento em torno daquela mudança específica. Então, várias ferramentas podem ser aplicadas: jornada de compra do cliente, a definição da persona, que seria aquele arquétipo fictício, ideal, que representa os valores da empresa, e os mapas conceituais e tantas outras ferramentas nessa segunda fase, até a gente chegar a uma fase de ideação. É nessa fase de ideação, as ideias, e aí a coparticipação se faz ainda presente, a partir do isolamento daquele problema, da delimitação daquele problema, começam a ser apresentadas soluções para resolver aquele problema, e as soluções precisam ser efetivamente sistêmicas, envolver todas as etapas e todos os processos que conduziriam a uma implantação efetiva daquela solução que foi proposta. Então, as técnicas de brainstorming são fortemente utilizadas nessa terceira fase de ideação. A quarta fase é a fase de prototipagem, é a fase de testes e a fase de validação. Então, são várias técnicas que podem ser utilizadas também: prototipagem em papel, em miniatura, encenações que são realizadas. Por exemplo, imagine que a ideia aqui versa sobre desenvolvimento de um aplicativo ou de uma solução específica que utiliza a interação com o cliente via chat, por exemplo. Pode-se testar essa interação por meio de aplicativos já existentes, como WhatsApp, Telegram e tantos outros, mas a ideia é você testar e você validar se aquela ideia de fato que você propôs, se aquele desenho de fato que foi desenvolvido, conseguiria solucionar o problema que foi identificado lá na fase 1, lá na fase de imersão. Então, a partir dessa prototipagem, desse teste, dessa validação, são feitos os ajustes para que numa fase de implantação ocorra sem maiores problemas e sem maiores dificuldades, e principalmente consiga solucionar e consiga resolver o problema efetivo que deu origem a esse processo. Então, às vezes, em um complexo organizacional, nós podemos ter vários processos, várias sequências de etapa do design ocorrendo de maneira simultânea, porque são problemas que são complexos e que precisam ser observados com muito detalhamento e com muita precisão sobre cada uma dessas características que são apresentadas. Bom, e eu trago para vocês aqui uma citação do Alexander Osterwalder. Eu não sei exatamente se pronuncia dessa maneira. Ele é um teórico suíço da área de negócios e é um dos principais nomes da área, sobretudo na área de business design.
E ele apresenta para nós que um modelo de negócio descreve o raciocínio de como uma empresa cria, entrega e captura valor, e essa é a definição efetiva de modelo de negócios, modelo esse de negócios que a gente começou a conversar lá atrás, quando trouxe à tona a proposição do Chandler, em 1962. O Osterwalder, ele começou a estudar a perspectiva do modelo de negócio no início dos anos 2000, ele era um estudante de doutorado e ele soube fazer as perguntas certas. Ele queria saber qual seria a efetiva definição de modelo de negócio e iniciou um estudo amplo, tanto que essa proposição, a qual o tornou efetivamente um grande nome na área de administração estratégica e de modelagem de negócio, que é o Business Model Canvas, a gente vai falar sobre isso já já, foi algo co-construído por meio de mais de 400 pessoas ao redor do mundo, teve um brasileiro também que participou, onde buscou se identificar quais eram as características centrais que permeavam todas as organizações nessa lógica de criação, entrega e captura de valor. E lembrando que esse valor traz como cerne sempre o cliente, é sempre a perspectiva de quem está no final do processo produtivo e o valor que ele percebe na relação de troca com uma empresa. Então, o que ele recebe em termos de benefícios, o que ele recebe em termos de satisfação das suas necessidades e o que ele devolve para a própria organização. E essa é a definição dele para modelo de negócios. Ele demorou alguns anos na construção dessa definição. A partir de 2004, as coisas começaram a tomar um pouco mais de forma, e isso passou pelo processo de validação ao redor do mundo. Em 2010 ele fez uma das principais publicações que tem, vou falar sobre isso já já. Em 2011 foi publicado aqui no Brasil e desde então vem sendo usado amplamente por empresas nacionais e por empresas estrangeiras também. Essas são duas das suas principais obras. Primeiro, o design da proposição de valor, isso que eu acabei de comentar, que tem como foco, como cerne, a perspectiva do cliente, e o Business Model Generation, que é o desenho efetivo do Canvas, o Canvas do modelo de negócio, ou seja, é o gráfico, é a apresentação, é o esquema do modelo de negócios que permeia todas as organizações como um todo. E aí eu trago para vocês o gráfico do Canvas, que não é exatamente, eu imagino, nessa altura, novidade para boa parte de nós presentes aqui hoje. Qual é a ideia? Que o modelo de negócio das empresas, que o modelo de negócio das organizações perpassam 9 categorias-chave. Cada uma dessas organizações, cada uma dessas empresas vai perceber e vai identificar informações relevantes diferentes sobre as mesmas categorias. Varia a organização, variam as informações que são utilizadas para preencher esse quadro, mas as categorias se permanecem constantes. Então, a primeira das categorias, ou a primeira dos grandes conceitos-chave, efetivamente, que permeia a estrutura das organizações e o seu modelo de negócio, é a proposição de valor. Sugere-se que se inicie o preenchimento do Canvas a partir desse ponto central. A proposição de valor, lembra do que eu comentei sobre o design, que o foco essencial é o bem-estar do ser humano e a busca de solucionar questões que possam restringi-lo ou que possam prejudicá-lo, as dores efetivas do ser humano, ou no caso das empresas, as dores efetivas do cliente. A proposição de valor nos diz o que de fato vai solucionar, o que de fato o cliente busca quando ele entra em contato com a minha organização, quando ele entra em contato com a minha empresa. Quais são as necessidades específicas que precisam ser satisfeitas, que irão fazer com que ele escolha a minha organização em detrimento da organização do outro, da organização da concorrência. Então, a nossa expectativa é que a gente inicie identificando a proposta de valor e preencha as outras etapas, ou preencha as outras categorias do Canvas por meio das suas informações. Relacionamento com o cliente, a forma efetiva, isso tem um quê emocional muito forte. Os canais que são utilizados para comunicar e para entregar aquela proposta de valor ao usuário final, ao cliente, a quem está no final do processo produtivo. Quais são os segmentos efetivos que serão atendidos? Pessoa física, pessoa jurídica, segmentações geográficas, a definição muito mais clara da persona, a gente comentou sobre isso ainda há pouco. Quais são as fontes de receita que são utilizadas, a forma como a empresa vai monetizar
ou vai receber de fato a proposta de valor que entrega. E isso tudo que eu comentei são questões mais externas à empresa, ou de relacionamento mais externo com a empresa, sobretudo quando eu discuto questões relacionadas aos clientes, e eu vou para uma abordagem mais interna, de processos internos e de parceiros nesses processos, como as atividades-chave que as empresas desenvolvem, os recursos necessários para alimentar essas atividades e assim executar essa proposta de valor, os parceiros ao longo desse processo, os demais stakeholders, além dos próprios acionistas e a minha estrutura de custos. Então, um modelo de negócio, ele precisa necessariamente refletir sobre cada uma dessas 9 categorias antes de lançar a sua proposição de valor efetiva. Não pode haver dissonância, eu não tenho como apresentar uma proposta de valor que a minha lógica de recursos não acompanha, que as minhas atividades não acompanham, ou que o cliente não tenha contato, ou não perceba o valor, não seja comunicado de maneira adequada. Então é necessário que essa perspectiva seja absolutamente integrada. Essa é a lógica. Então, a gente saiu de uma perspectiva de um problema a ser resolvido, isso é típico da abordagem do Design Thinking, e a gente traz para uma operacionalização mais efetiva de como eu soluciono aquele problema, ou como soluciono aquelas dores dos clientes de maneira integrada. Não adianta investir esforços, envidar esforços em solucionar uma categoria apenas, porque isso faz parte de uma lógica integrada e que necessariamente se apoia mutuamente. Próximo. É também uma das citações do Osterwalder que uma empresa deve tomar uma decisão consciente sobre quais segmentos quer seguir e quais segmentos quer ignorar. Isso é fundamental. E isso é uma decisão estratégica. Lembra que a gente comentou lá atrás? Eu tenho a definição da estratégia, a lógica da estratégia, a posição que ela deseja ocupar, o plano da alta administração, os objetivos que precisam ser alcançados. Lembrando que as organizações não administram num vácuo, ela interage constantemente com o ambiente, com questões relacionadas aos clientes, fornecedores, a própria sociedade, os competidores e tantas outras variáveis desse ambiente externo, e ela precisa selecionar de que maneira ela vai efetivamente se posicionar nesse cenário. E aí a gente traz algumas perguntas, né? Porque onde entraria finalmente a sustentabilidade nessa perspectiva? A gente vem sofrendo transformações, né? A perspectiva da sustentabilidade, ela precisaria ser incorporada em definitivo na lógica de negócio das empresas, porque muito mais do que iniciativas isoladas de práticas sustentáveis, a gente precisaria de uma redefinição dos modelos de negócio existentes para incorporar a sustentabilidade em todas aquelas categorias, em todas aquelas perspectivas, repensar processos que atendam às demandas da sustentabilidade de maneira integrada, de maneira ampla, e não a partir de práticas e a partir de iniciativas isoladas. E tem algumas razões para isso, eu trago para vocês alguns números aqui. 12,6 milhões de mortes por ano são causadas pela degradação ambiental. Desses 12,6, entre 6 e 7 milhões de pessoas morrem exclusivamente por questões voltadas ou derivadas da própria poluição, dos químicos nas águas, das destruições dos ecossistemas. Houve, no último ano, uma perda de 4,6 trilhões de dólares, eu disse trilhões de dólares, de perda de bem-estar da população, ou uma necessidade de investimento ou perda efetiva de recursos por meio de problemas provenientes da própria população. 33% dos alimentos comestíveis são desperdiçados, e desses 33%, 56% está nos países que são os países desenvolvidos, que são mais industrializados, que têm uma presença muito mais forte de empresas e que, de certa forma, guiam a lógica econômica mundial. 30% da demanda global por energia até 2040, e a gente vê que algumas fontes de energias renováveis sofreram retração nos últimos anos, inclusive aqui no Brasil. Tem mais algumas aqui. 8 toneladas de lixo plástico vão parar no fundo do mar todos os anos. Ainda não existe acordo global para esse problema efetivo que é apresentado. O uso de agrotóxicos dobrou nos últimos 10 anos.
são questões que são alarmantes e que precisam ser observadas. Hoje, aqui no Brasil, a gente está vivendo isso. 26%, mais de 26% do Pantanal já foi queimado aqui. O nível do mar subiu 2,5 vezes em relação ao século passado, e lembrando que a gente acabou de começar esse século XXI. Então, pessoal, é importante incorporar a pauta da sustentabilidade. É importante e é necessário incorporar a perspectiva da sustentabilidade nos modelos de negócio das organizações, né? Isso deve ser tratado em outras palestras aqui nesse evento, mas a gente não consegue falar em sustentabilidade sem buscar promover o equilíbrio entre 3 características centrais, quais sejam as pessoas e aí a ênfase e o foco na equidade social e no bem-estar social, questões relacionadas ao lucro ou ao desenvolvimento econômico que precisa se fazer presente, sim. Eu estou envolvida na área de estratégia há mais de 15 anos e eu dizer outra coisa seria contrário a tudo que eu venho trabalhando e pesquisando ao longo dos últimos anos, só que a perspectiva do lucro a qualquer custo, ela tornou-se insustentável. A gente viu alguns números e eu poderia aqui trazer vários outros para vocês, de que essa lógica de raciocínio, esse modelo de negócio que vem sendo empregado nos últimos anos, precisa ser repensado, porque é um modelo de negócio que traz consequências no médio e no longo prazo em definitivo. Além, eu falei das pessoas, da equidade social, do lucro, do desenvolvimento econômico, além da perspectiva do planeta, da perspectiva da conservação ambiental. Só pode haver sustentabilidade se essa perspectiva tripla for atendida. Se eu enfatizar unicamente a perspectiva ambiental e a perspectiva do lucro, eu tenho um isolamento social muito forte. Se eu enfatizar, porque eu excluo parte da população que não consegue pagar por algo que equilibre apenas a lógica ambiental e a lógica do desenvolvimento econômico. Se eu enfatizo a perspectiva do desenvolvimento social e do desenvolvimento econômico, ou seja, uma lógica de muitíssimo curto prazo, eu promovo uma degradação ambiental, que é o que a gente já vem observando há muitos anos. Se eu tento enfatizar unicamente a perspectiva ambiental e social, esse descolamento econômico vai fazer com que o negócio se torne inviável, porque ele não vai conseguir ser sustentado ao longo do tempo. Então, sim, a gente precisa repensar isso. Sim, os modelos de negócio que são desenvolvidos ou que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos nos trouxeram a uma situação que efetivamente é insustentável. É insustentável, e eu nem falo no médio e longo prazo, não. A gente já começa a perceber aqui hoje eventos, características que demonstram que o modelo de negócio precisa ser repensado de maneira sistêmica. Então, as organizações precisam desenvolver essa prática. Houve progressos? Claro que houve progressos. De 72 para cá, da Conferência de Estocolmo para cá, a gente consegue perceber algumas iniciativas. A gente tem exemplos, inclusive aqui no Brasil, como a Native, que é uma empresa da área de alimentos, que consegue produzir em larga escala produtos de origem orgânica, açúcar orgânico, por exemplo, e tantos outros alimentos que eles conseguem fazer. É por meio de iniciativas isoladas? Obviamente que não, tem todo um modelo de negócio voltado para que isso seja possível. Só que o mainstream da literatura na área da administração e na literatura da área da administração estratégica prioriza de maneira absolutamente forte, absolutamente presente, significativo, quase que faltam as palavras agora, a perspectiva do acionista, a perspectiva do lucro, a perspectiva do retorno. E as demais perspectivas, como a gente percebe aqui, e a importância do equilíbrio, onde vai ficar? A gente percebe que existem processos muito bem desenvolvidos na área de marketing, na área de pessoas, na área de finanças, com seus indicadores, com seus procedimentos operacionais, tudo muito bem detalhado. E sobre a perspectiva ambiental? Quais são os principais indicadores ambientais? Qual é a lógica de regulação que existe por trás? O quão isso está efetivamente incutido na mente dos tomadores de decisão e na cultura organizacional que implementa cada um desses processos. Então a gente percebe que existe um gap muito grande entre a produção, entre a ênfase nesse mainstream, que valoriza muito mais a perspectiva do acionista, em detrimento dessa lógica ampliada, dessa perspectiva que incute a importância do equilíbrio socioambiental ao passo que a empresa se desenvolve do ponto de vista econômico. Então, sim, modelos de negócios sustentáveis
criam e alavancam um excedente ambiental e social. Isso é a proposição de dois sócios sêniores da BCG, que é a Boston Consulting Group, que é uma das principais consultorias do mundo, fundada na década de 60 também, do David Young e do Mark Rivers, que comentam que a inovação precisa fazer parte. Isso acompanha a nossa lógica de apresentação e desde o início a gente já discute que a gente precisa inovar. Não adianta adaptar alguns processos, a gente precisa efetivamente promover uma inovação nos processos para que os processos todos organizacionais sejam incorporados ou sejam desenvolvidos à lógica da sustentabilidade. Então, para que a gente consiga fazer isso, a inovação ela precisa observar sob uma mesma perspectiva o negócio, o aprendizado que a gente tem a partir do design e a observação nas técnicas, na tecnologia que é utilizada, não necessariamente a tecnologia da informação, mas a técnica como uma teoria, como um conjunto de meios, de métodos, de instrumentos, de resolução de processos, e a gente sabe que as organizações são coleções de processos, a gente precisaria redefinir esses processos de maneira ampla para estarmos alinhados na perspectiva da inovação do modelo de negócio sustentável, e essa proposição de valor de maneira cíclica e não linear precisa incorporar, e o business design auxilia nesse processo, questões relacionadas à produção, à distribuição, aos benefícios percebidos pelo consumidor, ao preço praticado, lembram lá da inclusão social e outras questões. Então a gente só vai conseguir mudar essa perspectiva, mudar aquelas estatísticas, caso incorpore, caso redesenhe os nossos negócios. Eu acho que está pequenininho agora para vocês verem, mas eu posso chamar a atenção. Esse modelo de negócio sustentável com base na inovação, repito, ele precisa ser cíclico e ele não pode ser linear. E é possível se fazer isso por meio da observação de todas as etapas da cadeia de produção. Então, de nada adianta você daqui para frente com o distribuidor desenvolver práticas de sustentabilidade, de atenção àquelas 3 características, se os fornecedores, se ao longo da cadeia a gente não consegue perceber essa característica. Buscar sair um pouco da comoditização por meio do redesenho do processo, da diferenciação de produto, é possível a gente desenvolver isso. Agora, só é possível a gente falar em um modelo de negócio efetivamente sustentável se esse modelo de negócio for redesenhado com essa lógica da sustentabilidade. Se a inovação que construir esse modelo de negócio, que faz parte desse modelo de negócio, se a lógica interdisciplinar que cerca o problema, se essa perspectiva considerar a sustentabilidade desde a fase de imersão. Caso contrário, a gente vai perceber algumas adaptações sem necessariamente alcançar o resultado que se espera alcançar. E sim, a gente tem um longo caminho a percorrer antes que a sustentabilidade e a vantagem competitiva sustentável se fundam de forma coerente, de uma forma que possa orientar a ação corporativa na próxima década. Tem orientações? Claro que tem, né? Eu sugiro aqui, não dá tempo, até porque eu já estou olhando aqui para o relógio, passando um pouquinho do tempo sugerido pela coordenação e pela organização do evento, me desculpem, mas eu sugiro pesquisar alguma coisa sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvidos pela ONU em 2015, com uma expectativa de alcance em 2030, que orientam basicamente as ações empresariais que devem ser desenvolvidas rumo à sustentabilidade. E qual é a minha proposta, finalmente? Que os modelos de negócio sejam redesenhados, que seja incorporada a perspectiva da sustentabilidade no início e que esse redesenho passe pela lógica da modelagem de negócio, pela lógica do business design, por meio das suas categorias-chave, que chamou-se atenção alguns slides atrás. É possível, é um longo caminho ainda a percorrer, mas é possível que seja percorrido. E a gente chega finalmente ao final, a gente chega ao final. Eu agradeço muito novamente o convite, agradeço vocês terem ficado comigo até aqui. Eu acho que se fosse uma palestra regular, essa seria a hora que nós abriríamos para perguntas. Não vai ser possível ser feito isso, mas aqui embaixo vocês conseguem encontrar meu e-mail. Então entrem em contato, se quiserem trocar alguma
trocar alguma figurinha, ou explorar alguma dúvida, ou algum argumento que não tenha ficado tão claro, ou que a gente possa avançar um pouco mais rumo à sustentabilidade do modelo de negócio, eu estou disponível. Um abraço para vocês e até a próxima!